Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Confesso que, como há muito tempo, hoje eu estou nervoso. Por causa da... Porque às vezes a gente ministra na IBD e a gente acaba se acostumando, mas hoje por causa da responsabilidade. Não que não tenha responsabilidade. Não a responsabilidade de finalizar a campanha, mas a finalidade, a importância, a responsabilidade desta mensagem. Não que as outras também não tenham sido importantes, mas o Senhor tem um propósito especial. Amém? Confesso que eu estava até com alguns temores, mas aí hoje pela manhã o Senhor usou a pastora Joelma para falar, e glória a Deus, é isso mesmo. Amém? Amado, não precisa levantar ainda não, mas abre sua Bíblia aí, vai abrindo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas desses 12 dias tem sido bênção para você. Muitos já contaram testemunhos de que da campanha passada, testemunhos dessa campanha. Hoje o pastor Carlinhos mesmo contou testemunho dessa campanha já. E as mensagens, elas têm sido edificantes. Elas têm sido edificantes para você. Elas têm sido edificantes para você. Mas e é interessante que geralmente, aquele negócio, todo início de ano, a gente faz algumas resoluções, não é? A gente coloca no nosso coração, renova aquele desejo, e a gente tem a vontade de corrigir tudo aquilo que a gente fez de errado no ano que se passou, não é? E é interessante que a campanha, os 12 dias e as mensagens, elas caminham junto nesse alinhamento, nesse propósito, dessa nova resolução. É ou não é? Mas infelizmente, irmãos, nem todos estão interessados em um Jeová Nissi. Por quê? Porque se eu puder ser abençoado por Deus sem precisar me identificar como sendo parte do povo dele, eu aceito. Infelizmente, amados, nem todo mundo está interessado em um Jeová Kadesh. Porque se eu puder receber a bênção de Deus e continuar no mundo, vivendo os prazeres do mundo, da forma que eu vivo desregradamente, eu aceito também. Infelizmente, amados, nem todos estão interessados em um Jeová Raá. Porque se eu puder receber as bênçãos de Deus sem precisar ser ovelha, eu também recebo. Nem todos, amados, estão interessados em um Jeová Elion, um Altíssimo. Aliás, se Ele puder me abençoar, ficando lá em cima mesmo, aqui embaixo, eu não me importo com isso. Nem todos, amados, estão interessados em um Jeová Chamar. Porque se Deus puder ficar presente só quando eu preciso ser abençoado, e na hora que eu quero pecar e fazer coisas erradas, Ele ficar ausente, eu também aceito. Infelizmente, essa é a minha realidade. Mas graças a Deus, que com certeza todos estão interessados em um Jeová naquele, um Jeová que vai destruir todo o mal. Até porque se Ele não fizer isso, é o mal que vai nos destruir. Todos estão interessados em um Jeová Shalom, porque ninguém quer viver em pé de guerra. Ninguém quer viver atolado na tormenta, na depressão, na tristeza, na confusão. Todos querem paz. Todos também estão interessados em um Jeová Jireh, porque afinal de contas, todas as minhas necessidades materiais serão supridas e providas por Ele. Todos também estão interessados em um Jeová El Gimolã. Por quê?
porque Ele é aquele que recompensa, e quando eu faço boas obras, Ele vai recompensar. Todos também, com certeza, estão interessados em Jeová Sabaoth. Por quê? Porque esse Deus, Senhor dos Exércitos, o dia que Ele pelejar por mim, não vai ter quem me resista. É verdade. A verdade, amados, é que não é errado desejar bênçãos, desejar que o Senhor nos abençoe, de forma alguma. Só que, pela misericórdia dEle, Ele nos concede essas bênçãos. Muitas vezes nós nem merecemos. E Jesus sabe disso. Jesus sabe que muitas vezes nós não merecemos, e mesmo assim Ele nos abençoa. Só que tem uma questão. Se você pudesse colocar de pé agora. Jesus sabe que você precisa de todas essas coisas que você notou. Ele sabe que você precisa de todas as bênçãos do nome de Deus que foi relatado, que foi ministrado aqui em todos esses dias. Mas Ele fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode se sentar. Amados, a verdade é que buscar o reino de Deus, no reino de Deus muitas vezes a gente se confunde. Mas com relação à justiça, ou com relação à injustiça, ninguém tem dúvidas. Outro dia desse eu fui na lanchonete do Cristiano e da Gisele, e ela estava conversando da Bia, 2, 3 aninhos. E ela falando que ela é uma luta para colocar ela para dormir mais cedo. E ela falando que ela cortou um desenho, desligou a televisão, mandou ela dormir. E aí ela falou: mamãe, isso não é justo. Isso não é justo. Uma criança de 3 anos sabe o que é justiça. Do menor ao maior, o conhecimento de justiça todos têm. E é engraçado que mês passado, dia 17 de dezembro, a Cris e eu fizemos 19 anos de casado. Glória a Deus, ela me aguenta 19 anos. Amados, e é interessante que a gente, sempre quando chega nessa época, a gente vai lembrando de coisas que a gente passou nesses anos e nos anos antes da gente casar. E tem uma coisa que ela sempre fala, Casados para Sempre, quando a gente ministra, ela sempre fala isso. E toda vez ela fala: você não me pediu em casamento. Mas aí eu respondo: mas é claro, seu pai não me deu tempo. Amados, um belo dia meu telefone toca lá na casa do meu pai, sábado de manhã, 8 horas da manhã. Ô Otávio, meu pai quer conversar com você aqui, 2 anos de namoro. Já vou, ué. Fui lá pra casa dela e coração na mão, não sei o que ele vai falar. Sentei no sofá e então, tem 2 anos que você está namorando aqui em casa. Você vai casar ou você não vai? Porque se não for, você termina logo, termina aqui. Uai. Não, eu caso. Vou falar o quê? Vou perder essa oportunidade? De jeito nenhum vou perder essa mulher? De forma alguma. O problema é que com isso, a gente acabou perdendo não apenas o pedido de casamento, mas também a gente não se preparou financeiramente. A gente namorou 2 anos e em 1 ano a gente noivou e já ia casar. Então, para conseguir, né, aquela questão, eu raramente conheço um casal que casa e que está financeiramente, tudo numa boa. Se vocês conhecerem, vocês me falam. Geralmente eu não conheço. Mas, para amenizar um pouco as coisas, aí eu fui arrumar um estágio. Trabalhava de manhã, vou arrumar um estágio meio horário. E eu lembro que quando estava chegando perto de eu casar, da gente casar,
o dono da empresa virou para mim, eu sou programador, era programador, e ele tinha um projeto lá que era muito difícil, da caixa econômica. Ele falou, ele lançou um desafio para mim: se você fizer isso aqui em 2 semanas, eu vou pagar 2 salários para você. Eu falei, uai, é tudo que eu preciso. Nem existiu o que ele pediu na época, eu corri atrás. Hoje é simples, mas na época não existia. Corri atrás, fui lá e fiz. E na hora de me pagar? Então, na hora de me pagar, ele falou assim: veja bem, seu prazo passou tem 2 horas. E não pagou. Não pagou. O que eu pensei? Injustiça. Injustiça. Graças a Deus não precisou disso. Mas aí eu continuei trabalhando, mas com aquele negócio na cabeça, né? Um belo dia me oferece uma oportunidade para receber R$100 a mais. Tchau, tô indo. Mas Otávio, você não pode fazer isso, a empresa precisa de você, você é um programador muito bom, não sei o que tem, isso é uma injustiça. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu te falar, eu acabei de casar e o que eu estou precisando mesmo é de dinheiro. Falei desse jeito. Então desculpa, mas para mim isso é justiça. E fui. Sabe qual que é o problema, muitas vezes, amados, da justiça? O problema é que a justiça, a percepção da justiça, ela tende a ser relativa. Depende de quem e depende para quem. Para ele foi justo. Para mim, ele foi injusto. Para ele, eu fui injusto. Para mim, eu fui justo. Mas o conceito de justiça, esse não é relativo. O que é justiça? A pastora Joelma hoje ministrou a mesma mensagem, não a mesma mensagem, mas o mesmo tema. E ela colocou o conceito de justiça que eu também tinha separado. Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, ou seja, aquilo que cada um merece. Isso é justiça. E Jesus foi bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas e todas as suas necessidades serão supridas. E é sobre essa justiça, na verdade é sobre esse Deus de justiça, esse Jeová Tzidkenu, Jeová, justiça de nós, que nós vamos meditar nessa noite. Agora, antes de começar a entrar na justiça, Jesus ele foi bem claro. Ele falou assim: buscai primeiro o quê? O reino. O reino de Deus, né? Então, o problema é que a gente às vezes confunde muito o conceito de reino de Deus. A gente faz uma bagunça com o reino de Deus. Veja bem, apesar de não parecer na maioria das vezes, para quem lê notícias, a gente no Brasil ainda vive numa democracia, mais ou menos, mas é uma democracia. E na democracia, a vontade da maioria prevalece. É ou não é? Agora, no reino, existe um rei, e a vontade do rei prevalece. A vontade do rei prevalece sobre todas as outras vontades. Então, quando Jesus está falando, buscai primeiro o reino de Deus, Ele está falando de um lugar onde a vontade de Deus prevalece sobre todas as outras vontades. E o Senhor, o Rei, tem uma vontade para cada área da sua vida. Para cada área específica da sua vida, o Senhor, que é o Rei desse reino, tem uma vontade que precisa prevalecer. E eu digo mais, precisa não, é o que você deve buscar para que você seja abençoado, que a vontade dele seja cumprida. Por exemplo,
Por exemplo, o Senhor tem uma vontade. Amado, olha que bonita essa igreja cheia. Glória a Deus. 12 dias foi assim, o pastor Carlinhos falou hoje. Média de 150, né, pastor? Mais ou menos. Não é da vontade do Senhor Jesus que você seja frequente nesses 12 dias para ser abençoado e depois só volte aqui no ano que vem. Porque está escrito: não deixei de congregar como é costume de alguns. Não é da vontade dele. Então a vontade dele está revelada na Bíblia. Por exemplo, também não é da vontade do Senhor Jesus, não é da vontade de Deus, do rei desse reino, que você que se santificou nesses 12 dias, viva o resto do ano em pecado. Não é da vontade de Deus. Porque está escrito: sejam santos, como aquele que vos chamou é santo. Sejam santos, como o Deus de vocês também o é. Por exemplo, também está escrito: não é da vontade do Senhor que durante esse ano de 2025 você se amolde aos padrões e às conformidades do mundo lá fora, que você aceite as coisas que o mundo propõe, seja através da mídia, seja através de artistas, seja através dos seus vizinhos, de quem quer que seja, como se fossem de Deus, e não são. Porque também está escrito: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês conheçam qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade para cada área da sua vida, e a vontade de Deus para a sua vida está revelada aqui, ó. Se você tem dúvida acerca do que o Senhor espera de você esse mês, esse ano, leia a Bíblia. E se não tiver também, leia a Bíblia. Porque aqui está revelada a vontade do Senhor para a sua vida. Agora, pode ser que você fale assim: eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu quero a minha própria vontade. Pode ser. A única coisa que você não... Você pode escolher? Pode. Pode fazer o que você quer? Pode. A única coisa que você não vai poder fazer depois é dizer que faz parte desse reino. Porque não faz. Porque no reino não é democracia. No reino, a vontade do rei prevalece sobre a sua vontade. E se não for assim na sua vida, você não faz parte desse reino. É o que está escrito. Agora, uma coisa eu te garanto: eu não. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a vontade de Deus, e você vai ver se lá no final do ano, tudo aquilo que você buscou, o Senhor não vai te dar muito mais do que o que você espera. Busca primeiro o reino de Deus. E depois de ter buscado o reino de Deus, mas Jesus, ele não falou que era só o reino, não é só a vontade de Deus. É preciso também buscar, além do reino, a sua justiça. Sabe qual é o problema? A gente pode interpretar errado o que ele quis dizer com sua justiça. Será que quando ele falou sua justiça, ele estava falando a minha justiça? A justiça do pastor Leleto, do pastor Clóvis? Será que era isso que ele estava dizendo? Porque o problema da minha justiça é que a minha própria justiça, ela é relativa. Depende de quem e depende para quem, como eu falei aqui no exemplo. Depende de quem e para quem. Por exemplo, se alguém falhou comigo, eu quero que seja punido com todo o rigor da lei. É ou não é? A pastora Joelma ainda usou a expressão hoje. Não é uma justiça, é uma vingança. Essa é a expressão. Mas se eu falhei com alguém, de preferência eu vou ficar
pianinho, fingir que nada aconteceu, dar uma, como diz Celino, John without arms, né? John sem braço, né? De preferência vou fingir que nem é comigo. Sabe por que disso, amados? Porque nos falta integridade. Nos falta integridade. Nós tínhamos integridade. Tínhamos. Lá no Éden. Nós tínhamos. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Nós éramos tão justos quanto Deus. Ele nos criou tão justos quanto Ele. Mas quando nós pecamos, nós perdemos a nossa integridade e perdemos o nosso senso de justiça. Por isso a nossa justiça é uma justiça relativa. Sabe, amados, a gente não dá, justiça é dar às pessoas aquilo que lhe é de direito, aquilo que ela merece. Nós não fazemos isso. Nós damos à pessoa aquilo que nós achamos que ela merece, não aquilo que ela merece, aquilo que nós, na nossa concepção, achamos que ela merece. E por isso o Senhor vai dizer que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Deixa eu te explicar. Então, na época de Isaías lá, né, não existia absorvente, sabe? Não existia não. As mulheres, elas tinham que usar um pano que se chamava trapo. E a menstruação, ela se chamava imundícia. Então, a nossa justiça diante de Deus é como um absorvente sujo. Para você ver o tanto que nós somos justos. Então, esse ano de 2025, não busque a sua própria justiça. Porque se você buscar a sua própria justiça, você vai perder as bênçãos. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu vi alguns vídeos. Um dos vídeos que eu vi foi do pastor Lucinho. E ele falando que teve uma certa situação na igreja lá, não sei, um tempo aí, que ele se sentiu lesado na igreja. E ele falou assim, pensou, vou correr atrás dos meus direitos. Ele falou que foi orar e Deus falou com ele, quando você entrar na justiça eu tiro meu time de campo. Você sabe, você pode ir, mas quando você entrar eu tiro meu time de campo. Você quer a sua própria justiça? Beleza, mas você não vai ter a minha justiça. E ele não desobedeceu. Ele falou que o que ele achou que perdeu não foi nada perto daquilo que Deus deu a ele. Se você quer ser abençoado, não busque a sua própria justiça, porque a sua justiça é relativa, mas busque a justiça. O problema é que muitas vezes, né, ou a gente acredita, vai ler lá, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça. A gente também pode achar que Jesus estava querendo dizer com sua justiça, né? Vai que ele disse vossa justiça e o João Ferreira de Almeida traduziu errado, né, a Bíblia. Será que ele estava falando sua justiça? Ele estava falando da justiça do grupo, da justiça de um grupo de pessoas, da justiça da sociedade, da justiça social. O problema da justiça social é que ela se apoia sobre uma premissa errada. A premissa de que o problema da sociedade é a desigualdade social. E para resolver o problema da desigualdade social, eu coloco igualdade. Resolvido o problema. Só que isso nunca acontece, amados. Quer ver um exemplo? A nossa Constituição diz o quê? Todos são iguais perante a lei. Isso é verdade? Por exemplo, se um adulto cometeu um crime e o menor cometeu o mesmo crime, a punição vai ser igual? Então são todos iguais perante a lei? São? Não são. A justiça social, amados, ela acredita
que a sociedade ela vai ser transformada de fora para dentro. Chega alguém bonitão lá no governo e fala: agora as pessoas vão se comportar desse jeito, todo mundo vai amar o seu próximo. Funciona? Todo mundo vai ter que vender o que tem para dar para o próximo. Funciona? Amados, Deus está se lixando para o que você parece ser. Deus se importa com aquilo que você é. Porque de que adianta você dar a esmola para os pobres se no seu coração não era aquilo que você queria fazer? De que adianta você parecer virtuoso se dentro de você não há virtude? Deus não se importa com aquilo que você parece, Ele se importa com aquilo que você é dentro de você. Dentro de você. Então não importa, Paulo vai dizer que ainda que você venda todos os seus bens e dê aos pobres, nada disso faria sentido se não houvesse verdadeiro amor por Deus. Nada disso faria sentido. Deus não receberia isso de você. E o problema da justiça social é que para resolver o problema da desigualdade, ela vai ir para igualar as pessoas. Igualar as pessoas. Ela cria situações para favorecer alguns. Situações para favorecer mulheres, situações para favorecer negros, situações para favorecer índios, situações para favorecer minorias. Um monte de situações para favorecer. Mas não percebe que ao criar essas benécias, na verdade ela está criando divisão entre as pessoas. Ela está criando divisão. Ela está separando as pessoas. Muitas vezes hoje, se você acompanhar, você vai ver que as pessoas, elas já, para muitas propostas de emprego, elas não são selecionadas porque elas são boas. Elas são selecionadas porque fazem parte de um grupo ou de outro. É o que acontece. Essa é a justiça social. Criando igualdades. Amado, e muitas vezes nós caímos nessa. Nós caímos nessa lábia da TV, dos artistas famosos, dos políticos. E ao fazer isso, nós criamos divisão. E esquecemos do que Tiago diz lá no capítulo 2. Se você faz acepção de pessoas, você está pecando. E esquecemos do que Paulo diz em Gálatas capítulo 3. Porque em Jesus não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo nem livre, porque todos são um em Jesus. E repare que Paulo não diz que todos são iguais, mas todos são semelhantes. Porque ele mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, esse eu vou citar por completo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Em Jesus, amados, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo e não há livre, porque todos são um, todos fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, se você buscar a justiça social neste ano de 2025, você não vai alcançar do Senhor as bênçãos que você procura. Porque a justiça que Deus espera que você busque não é uma justiça que as pessoas vão ver a aparência. É uma justiça que primeiramente vai começar a trabalhar dentro de você. E o resultado vai ser de dentro para fora, de forma que quando se manifestar exteriormente, você por dentro, ela já está enraizada dentro de você. Você é justo não porque alguém diz que você tem que ser justo, mas porque o Espírito Santo que habita dentro de você te convence de que você precisa ser justo à imagem do Deus que te criou, a imagem do Jesus que te resgatou, de
que adianta você ser justo para as pessoas de fora e os de dentro mesmo sabem da sua justiça? Essa não é justiça, meus irmãos. A justiça que Deus quer que você busque, a justiça, quando Jesus fala sua justiça, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele está falando da justiça a quem pertence o rei, a justiça do rei, a justiça de Deus. Porque pelo conceito de justiça, que é dar a cada um o que ele merece, o que lhe é de direito, e ninguém sabe tão bem quanto o nosso Deus o que cada um merece. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Amados, nós somos falhos demais, porque nós não somos como Deus, oniscientes, que sabe todas as coisas. Um dia desses, não sei se foi quando as mulheres da igreja viajaram e a Cris foi, acho que foi. Não lembro, foi num sábado, eu sei que foi num sábado. Estava lá em casa, acho que foi isso mesmo. Estava lá em casa, de repente Gabriela vira para mim, minha filha mais nova, na época ela tinha 7 anos, hoje ela tem 8. E aí ela vira para mim e fala assim: papai, me ajuda a achar o controle da TV. Eu comprei um Amazon Fire Stick para elas, é um controle desse tamanhozinho assim. Então assim, Gabriela, você estava vendo o desenho agora há pouco, Gabriela. Como é que você está pedindo para te ajudar a achar esse controle dessa TV, Gabriela? Ah, papai, eu não sei onde eu pus. Aí vou eu olhar, não achei no quarto, nada. Mas Gabriela, você estava aqui, onde você foi? Além do quarto, fui no banheiro. Falei: Gabriela, você deixou esse controle aqui com o vaso, Gabriela. Você estava fazendo número 2, deu descarga junto, Gabriela. Foi isso que você fez, não foi, Gabriela? Eu não sei. Gabriela, fala a verdade, Gabriela. Você sabe que o Papai do Céu não gosta que mente, Gabriela? Aí começou a chorar. Foi sem querer, eu não sei, eu não tenho certeza se foi. Tinha um negócio preto lá, o controle é preto, gente. Eu falei: Jesus amado. Falei: Gabriela, eu vou te contar isso da sua mesada. Eu não vou pagar isso não. Ela chorou. Falei: eu não bato nelas por causa disso, não brigo. Mas falei: eu não vou pagar isso não. Nunca vi levar controle para dentro do banheiro, só para sua irmã não ver televisão. E aí, beleza, na hora de dormir, eu vou puxar a cama dela que fica debaixo da outra, o controle lá. Falei: Gabriela, por que você falou então que você deixou o negócio cair no vaso? É porque o senhor falou com tanta certeza que... Amados, é uma brincadeira, parece brincadeira, mas eu tive que pedir desculpa para ela. Agora imagina se eu tivesse castigado ela porque ela jogou o controle dentro do vaso que ela não jogou. A nossa justiça é falha, porque nós não sabemos de todas as coisas. Nós não somos oniscientes, nós não vemos todas as coisas, e por isso nós falhamos. O problema é que muitas vezes, por saber que nós não sabemos de todas as coisas, e saber que o nosso próximo também não sabe de todas as coisas, nós queremos tirar vantagem disso, de fazer como Davi. Davi, já foi contado aqui essa semana, estava lá no castelo dele, sem fazer nada, o povo guerreando. Ele caminha pelo castelo, em cima assim, na sacada. De repente ele olha ali embaixo, vê a silhueta de uma mulher que ele acha atraente, vira pro fulano lá e... quem é aquela ali? A mulher do seu capitão Urias. Manda trazer para mim. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele traiu, adulterou. Não o suficiente, ele ainda matou Urias. Ele mandou Urias para a morte. E
para ele estava tudo de boa. Tudo numa boa. Ó, tudo quietinho. Até que chegou um certo profeta Natan e contou para ele uma historinha. Falou assim: Davi, tem um problema aqui para você resolver. Qual o problema? Seguinte, tinha um certo homem que tinha uma ovelha só. Então, o outro vizinho dele tinha um monte de ovelha. E aí esse que tinha um monte de ovelha recebeu a visita. E na hora ele falou que ia fazer um churrasco e mandou pegar a única ovelha do vizinho e matou. Davi, ficou no veneno e falou assim: traz esse homem aqui, porque ele vai morrer, tão certo como eu vivo, ele vai morrer. E aí Natan vira para ele e fala assim: esse homem é você. Porque Urias só tinha uma esposa e você com várias, e você pegou a esposa dele. E Davi baixou a cabeça, porque ele, inclusive ele vai dizer lá em Salmo 139, verso 7: para onde eu fugirei da tua face? Porque se eu fizer a minha cama no mais alto monte, ali tu estarás. Ou se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali você também vai estar. Para onde eu fugirei da tua presença? Amados, tem muitas pessoas que não estão vindo na igreja. Tem muitas pessoas que evitam a igreja, porque elas acham que ao fugir da igreja, elas também vão fugir da justiça de Deus. Não vão. Tem muitas pessoas que fogem da igreja, que se desviaram, ou que nem entraram, nunca jamais entraram numa igreja, porque elas acreditam que ao fugir da igreja, elas também vão fugir da justiça de Deus. Não. Da justiça de Deus não se foge. Mas assim como Davi, o dia que foi exposto para ele: olha, o seu pecado está aqui na sua cara. Davi não deu desculpas. Ele falou: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. E Davi alcançou o Senhor. Talvez você esteja pensando nessa noite. O pessoal do louvor já pode. Talvez você esteja pensando nessa noite: o problema é que se a gente for considerar a justiça de Deus, pela justiça de Deus, eu devo ser condenado à morte. Pelo que eu já fiz, se Deus for fazer justiça, eu preciso morrer, eu vou ser condenado à morte. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: é verdade, é verdade. Não apenas isso, mas todos pecaram. Todos pecaram. E se fosse considerar todos, sem exceção, deveriam ter sido condenados. A justiça de Deus é essa. Mas João 3,16, Deus vai dizer que Ele amou tanto o mundo, Ele amou tanto as pessoas desse mundo, e sendo tão justo, Ele sabia que as pessoas deveriam ser condenadas à morte eterna, mas por amar você demais, Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar, para te justificar, para que Ele não precisasse te condenar à morte eterna, mas para que todos aqueles que o recebessem
tivessem direito à vida eterna. Só que para receber, para ser reconciliado, para ser justificado, para não precisar ser condenado, você precisa aceitar ser justificado, aceitar que o sacrifício de Jesus valha no lugar do seu sacrifício. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar esse sacrifício de Jesus no seu lugar, para que você não precise ser condenado à morte eterna, para que você tenha direito à vida eterna? Tem alguém aqui nessa noite? A justificativa está aqui, é só você. Mas eu gosto muito de uma parábola que eu ouvi certa vez, e eu sempre conto ela, mas é porque ela é muito bonita. Lá nos Estados Unidos, na época dos faroestes, havia um homem que era muito perverso. Mas as pessoas achavam que ele era uma boa pessoa. Ele cometeu um crime e foi condenado à morte. E as pessoas intercederam na época ao governador por aquele homem. Olha, ele é uma boa pessoa. No fundo, ele é uma boa pessoa. Não condena ele à morte. E ele se vestiu, o governador se vestiu de pastor com a Bíblia e colocou a carta de perdão dentro da Bíblia. E ele foi lá na cadeia visitar no dia da pena de morte, no dia que ele seria enforcado. E ele falou: olha, jovem, eu tenho um presente para você. E aquele jovem olhou para aquele governador, vestido de pastor, não sabia que era governador, falou assim: de você eu não quero nada. Você não tem nada para me oferecer, sai daqui. Aí o governador falou para ele: olha, jovem, você não está me entendendo, eu tenho algo aqui que pode te salvar. Ele falou: olha, não tem nada que você possa me dar que eu queira, sai daqui. E o governador ainda insistindo, e aquele jovem cuspiu na cara dele e falou assim: vai embora. Então aquele governador, com a Bíblia, com aquela carta de perdão ali dentro, ele virou as costas e foi embora. Então o guarda virou para ele e falou assim: cara, você é doido. Você sabe quem é esse cara? Esse cara era o governador, ele estava com a carta para te dar o perdão. Então aquele jovem foi para a forca. E chegando na forca, eles perguntaram: tem alguma última palavra? E ele disse: sim, eu quero dizer. Eu quero que todos vocês saibam que hoje eu não estou sendo morto por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo morto por causa do perdão que eu não recebi, que eu não aceitei. Mas a morte eterna não é por causa dos pecados que você comete, mas por causa do perdão que você não aceita de Jesus. Por isso eu quero perguntar mais uma vez: tem alguém aqui nessa noite que quer receber essa justificação? Glória a Deus. Amados, ainda não acabou. Como eu falei, havia um temor muito grande dentro de mim antes de ministrar essa. Porque o Senhor me mandou, colocou no meu coração que eu preciso entregar 3 mensagens. 3 mensagens. A primeira mensagem é destinada a todos os pastores dessa missão e a todos que pastoreiam. Onde estão as ovelhas?
onde estão as ovelhas? Porque se você pegar na Bíblia duas únicas referências a Jeová Tsidkenu, Jeremias capítulo 23, versículo 6, e Jeremias capítulo 33. Mas quando você vai ler Jeremias 23, versículo 6, se você precisa do contexto, você tem que ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5. E as ovelhas estavam dispersas, e os pastores não tinham ido atrás das ovelhas. Por isso Jeová falou: eu sou Jeová Tsidkenu, e eu vou fazer justiça, e eu vou trazer de volta as minhas ovelhas. Por isso eu te pergunto: onde estão as ovelhas? Você ama o Senhor? Apacenta as ovelhas. Apacenta as ovelhas. Mas eu falo sempre isso na EBD, com os professores. Às vezes a EBD está vazia, e eu falo com os professores: qual é a nossa parcela de culpa? Qual é a nossa responsabilidade para que ela hoje não esteja vazia? Onde estão as ovelhas? A segunda mensagem é para a Igreja de Cristo que congrega na Missão Portugal. Olha como essa igreja está cheia hoje. Apesar de que na hora que o louvor começou não estava assim não. É justo para com Deus. É justo para com Deus. Adoração, o louvor, o culto que vocês estão entregando, chegando atrasados, não cultuando, não vindo, não sendo frequente, deixando essa igreja com os bancos vazios, é justo para com Deus? É justiça para com Deus? Porque justiça é dar a cada um aquilo que ele merece. Vocês têm feito justiça para com Deus? Vocês estão dando a Deus o culto que ele merece receber? A terceira mensagem é para a igreja brasileira. Tenham fome e sede de justiça. Tenham fome e sede de justiça. Saibam que nesse momento há homens e mulheres, há servos com servos seus, presos injustamente, sem um julgamento, sem ter a quem recorrer. E só tem a Deus a quem recorrer. E as orações deles têm chegado ao Senhor. E você o que tem feito? Ou está preocupando demais com o seu umbigo e não sabe disso? Ou está preocupado demais com as suas necessidades e não olha as necessidades dos seus conservos? Pastora Klaus diz: Jeová Nissi. Eu lembrei hoje, Deus é um Deus justo. Ele viu, Ele ouviu, e Ele vai descer para fazer justiça. Tenham fome e sede de justiça. Amados, é essa a mensagem que o Senhor me mandou pregar. É essa a palavra que o Senhor me mandou pregar. Louvado seja o Senhor.